Encontre o Sesc e ganhe qualidade de vida. Olá, sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com apoio de Vem Delivery, Floricultura Saara, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio de Sulgás, Viva com essa energia, Anderley Transportes, Caixa Econômico Federal, o Banco de Todos os Brasileiros e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo. Hoje nós estamos aqui na presença do nosso escritor homenageado, o Rogério Rodrigues, o Douglas Secanho, que foi o nosso escritor homenageado na feira do ano passado e quem foi sempre será, e temos também a presença de Humberto Nunes. Então agora eu deixo, o palco com os meninos para eles tocarem esse bate-papo que vai ser um escândalo. Boa tarde. Meu nome é Rogério Rodrigues, eu vou fazer agora a audiodescrição aqui do palco. Nós estamos sobre um tapete listrado. Estou eu e Humberto, cada um em uma poltrona. Eu sou negro, alto. Humberto é branco, magro e alto. De cada lado do palco tem uma planta e no fundo tem o banner da Feira do Livro. Boa tarde. Humberto, então, estamos aqui para falar sobre o projeto Contantes. Eu, você e o Douglas, que está de casa. Agora estamos vendo o Douglas. Tudo bom, Douglas? Tudo bem, olá, Douglas? Tudo bem? Bom revê-lo sempre. Excelente. Então, como eu estive como proponente do projeto, eu gostaria de saber de vocês como foi participar do projeto. Vocês atenderam ao meu convite, fazem parte da equipe principal do projeto. Gostaria de saber de vocês o que foi o projeto Contantes. Quem começa? Douglas, pode ser? Posso falar, sim. Para mim foi uma maravilhosa surpresa. Eu trabalho com ensino de literatura há bastante tempo, mas acho que até por ser escritor eu tinha um pouco de receio de ministrar escrita criativa. Achava que seria uma coisa que misturaria demais, né? Essas duas partes que eu mantinha um tanto separadas. E foi uma ótima surpresa, porque a coisa começou aos poucos, com algumas participações na própria Feira do Livro, com oficinas de escrita criativa, e aí surgiu o teu convite, né, Rogério, junto com a Eunice, para a gente fazer essa oficina de uma forma mais longa, com 40 horas, né, com uma abordagem bastante vasta de vários aspectos que permeiam a criação literária. Então foi uma surpresa ótima e um grande desafio. E eu acho que isso se estendeu também a todos os participantes, né? Afinal, foi uma novidade. Aqui em Bento Gonçalves foi uma novidade, a gente precisa considerar esse mérito também do projeto de trazer essa qualificação para tantos escritores que estavam aí já escrevendo e querendo, né, cursos desse tipo, e que ainda não havia, pelo menos não havia de uma maneira tão sistemática e tão longa, né, ao longo de 8 meses, mais ou menos, né, duraram os encontros. Então, foi uma surpresa e foi muito recompensador pessoalmente para mim, além de toda a satisfação de ver os resultados que esse projeto teve e está tendo, né, com alunos que estão publicando, com essa homenagem linda que o projeto está recebendo aqui, com homenagem ao Rogério, homenagem à Eunice,
A minha homenagem no ano passado, acho que também passa pelo trabalho, além da criação literária, também pelo projeto Contantes. Então, é só alegrias, né? Muitas alegrias esse projeto. Bom, eu também, né? Eu não sou natural aqui de Bento, eu sou de Porto Alegre, né? E eu vim para cá e depois de pouco tempo que eu estava aqui, eu recebi o convite para participar, né, desse projeto do Contantes, saí como designer, né, do projeto do livro, né. Aí eu fiquei super feliz, assim, né, porque eu quase não conhecia muita gente aqui, né. Conheci a Eunice, conheci o Rogério através dela, né. E aí ela me falou, olha, tem alguns livros, eu já conheço um pouco do teu trabalho, alguns livros que tinham na livraria e tal, a gente já viu. E a gente conversava muito, assim, né, porque eu sempre ia lá. E, no fim, ela disse, olha só, tem um projeto aí, quem sabe, não está afim, né? Aí eu, óbvio, topei na hora, assim, nem pensei duas vezes, né? E aí a gente se reuniu, começamos a discutir sobre o projeto e tal, e, para mim foi uma satisfação enorme, assim. Eu sou designer de capa de livros há bastante tempo já, né? Tenho bastante experiência, trabalho para várias editoras do Brasil todo. E aqui, né, chegando aqui, né, recebo esse convite, assim, nossa, para mim foi muito bacana, assim. Eu realmente fiquei muito feliz, assim. A montagem da equipe foi bem interessante. Hoje em dia, nas redes, se usa muito a terminologia cluster, que seria o elo, os nós, o que conecta a rede. E a Don Quixote fez esse papel nos Contantes. Porque eu conhecia de fama o Douglas, não te conhecia, mas frequentava a livraria Don Quixote. Participei de um curso de escrita criativa do Douglas, o qual eu adorei. E como a gente já tinha essa ideia do projeto, a gente já estava preparando o projeto, na mesma hora, no final do curso, eu conversei com o Anísio e disse, olha, acho que o Douglas é a pessoa perfeita para ser o nosso professor. E daí ela disse, olha, vamos dar uma olhada nessas capas. Ela já tinha te apresentado para mim na própria livraria, naqueles eventos de sarais que ela fazia. E aí eu comecei a ver teu trabalho, que legal, olha só, ele tem um design moderno, dá fácil de leitura, também cabe muito bem no projeto. Então, a gente sentou e começou a bolar o projeto Contantes. A gente convidou também a Cris, aqui do SESC, para ser a produtora do espetáculo multicultural. Porém, a Cris teve um problema com um familiar dela, que estava doente na época, e não pôde participar. Mas também fez parte da escolha. E a Cris também eu conhecia através da Don Quixote e através da Eunice. Então, esse elo de ligação da Don Quixote, como o Robert tinha me perguntado na minha última participação aqui na Feira do Livro, na abertura, era primordial que a oficina acontecesse, que os encontros acontecessem, que o lançamento acontecesse na Don Quixote, porque ela foi quem uniu todos nós. Eu queria falar só uma das coisas que também, assim, eu sempre trabalhei com publicidade, né? Mas eu sempre tive vontade de trabalhar na área cultural, assim, né? Quando eu comecei a fazer capa de livro, isso foi uma das coisas que me realizou muito, assim. E sempre que eu puder, né, fazer algum trabalho, algo que incentive a cultura do nosso país, que eu veja novos escritores sendo lançados, sabe? Eu estou sempre dentro, né? Qualquer projeto que envolva cultura, eu estou participando, assim, porque eu acredito muito nisso, né? Isso eu acho bem engraçado, que eu também sou publicitário de formação, e muitos dos meus colegas são publicitários, ganham a vida como publicitário, mas têm um pezinho na cultura, têm um pezinho querendo ir para a cultura. Então, de certa forma, a publicidade é algo técnico, que bebe muito do artístico.
Mas acho que lá no fundo, todo publicitário quer ser um escritor, quer ser um pintor, quer ser um artista. Eu vejo pelo outro lado, né? Eu tenho alunos que são da publicidade, às vezes, e a gente vê, já conversando com eles, que eles têm um pendor artístico. Então, acho que o curso também absorve pessoas que têm essa tendência. Né? É verdade. Pois é, mas voltando para a cultura, né? Vou puxar o gancho novamente do meu amigo Robert, que está aqui na plateia também. Uma das coisas que eu acabei deixando passar na quarta-feira passada, dia 7, foi a questão, foi levantada a questão sobre se era um trabalho voluntário, se não era um trabalho voluntário. O Contantes, ele teve esse papel de doar os livros, né? Ele doou os livros, a gente não teve um ganho financeiro com os livros, a gente não teve um ganho de matrícula com os alunos, mas não é por isso que os artistas, os envolvidos no projeto e todas as outras pessoas da cadeia produtiva artística, seja o próprio artista, seja o pessoal da área técnica que está aqui nos auxiliando, podendo colocar na rede esse nosso bate-papo, ele precisa ser remunerado, ele precisa ser valorizado. Porque quem é do meio cultural, quem é do meio artístico, nunca ouviu, tá, mas o que tu faz de verdade para ganhar a vida? Acho que esse é um debate que eu gostaria muito de conversar com vocês, porque eu não cheguei a gente discutiu muito literatura, muito design, mas não chegamos a discutir esse ponto. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa questão da profissionalização da arte e da cultura. Isso é engraçado, assim, né, tu falar sobre... Porque... Geralmente as pessoas, meus pais, por exemplo, por isso até que eu mudei também, assim, não só por isso, claro, né, mas é engraçado porque hoje, quando alguém me pergunta o que eu faço, e eu digo, eu sou designer de capa de livro, a pessoa, nossa, que legal. Quando eu trabalhava com publicidade, né, minha mãe, meu pai, várias pessoas perguntavam, tá, mas e aí, o que tu faz, né? Depois eu migrei, depois de um tempo eu trabalhei, né, como designer também, né, em algumas empresas grandes em Porto Alegre. Também é uma área meio difícil mesmo das pessoas compreenderem o que significa essa área, né. Mas o design da capa de livro, ele é mais palpável, assim, né, por incrível que pareça, né. Tu tá ali, né, tu consegue transpor uma ideia gráfica, né, a partir de uma obra, né? Tu faz uma sinopse assim visual de uma obra, né? Então ele se torna muito mais tangível essa questão da profissão mesmo, assim, sabe? Eu enxergo mais dessa forma e acho que isso também deu até eu acho que para mim assim como profissional assim virou um pouco mais assim, parece mais palpável as coisas, assim, sabe? Em termos genéricos, digamos assim, né? De minha parte, eu acho que o Fundo Municipal de Cultura tem esse mérito de poder financiar os projetos culturais, né? Especialmente um projeto como o Contantes, que precisa, né, de financiamento, ele não existe sem financiamento. E a gente precisa também pensar nesses fundos não como não só como um fomento para que as artes aconteçam, mas também como um percurso de que os artistas tenham como levar essas artes a acontecerem, né? Quer dizer, a gente não espera, nós não esperamos, e a gente quer que as pessoas entendam também, né? Que nós não estamos fazendo as coisas de graça. Por quê? Porque nós somos trabalhadores da arte. Eu sou professor, o Rogério é o produtor cultural, o Humberto faz as capas, né? Então, é natural que haja uma parte do projeto que seja para remuneração. Agora, ninguém ganhou uma exorbitância de dinheiro, né? Ninguém ficou rico com o projeto Contantes, né? Pelo contrário, muitas vezes a gente trabalhou muito mais, né, do que previsto. Acho que isso todos, né? É o comum.
Mas esse discurso que o Rogério trouxe, né, que não é o dele, mas que ele reportou aqui, que é o de perguntar, mas você vive de quê? Para os artistas, é um sintoma de que a gente não está dando o valor que o artista precisa ter, né? E esse valor passa pelo valor financeiro também, pela remuneração digna. Né? Então, não adianta só a gente querer que haja projeto, que haja arte, que aconteçam as coisas, se os profissionais responsáveis que estudam e que trabalham para isso não têm a sua contrapartida. É só uma questão de justiça, né? E ninguém ficou rico com contantes. Aliás, as contas estão prestadas, estão esclarecidas, né? Não tem ninguém aqui abusando, nada disso, pelo contrário. A gente trabalha bastante. E complementando, assim, eu também acho que o profissional, assim, né, e o artista, né, ele acaba se doando, né, de uma forma, muitas vezes até sem receber por isso, assim, porque é pelo amor ao que ele está fazendo, assim, sabe? E eu acho que isso tinha que mudar, assim, sabe? Porque hoje até existem plataformas aí de crowdfunding para apoio, assim, para lançamento de novos autores e tudo, mas ainda não é algo valorizado, assim, sabe? Eu acho que se a gente pegar, assim, livros novos, assim, tem muito talento, assim, tem muita coisa boa, assim, surgindo, tem muito artista que são excelentes e que eles deviam estar num outro patamar, assim, sabe? Não, né, ficar correndo atrás, ter um trabalho extra para poder manter um trabalho de escrita, né? Ele tem uma obra escrita que é genial e está lá, né, dentro de uma gaveta, e ele não tem grana para desenvolver, para botar esse trabalho na rua, para fazer com que as pessoas leiam esses trabalhos, essas ideias novas, sabe? Eu acho que isso tinha que mudar. Não sei como, mas eu acho uma pena, assim, porque realmente é um desperdício, assim, de talento, assim, no Brasil todo, né? Essa questão... E vale a gente lembrar também, só para complementar essa ideia, que se você procurar qualquer oficina de escrita criativa, ela vai ser paga. Qualquer. Porque alguém é responsável pelas inscrições, pela seleção, pelas aulas e tudo. E a gente conseguiu oferecer essas aulas de forma totalmente gratuita para os participantes, né? Graças ao financiamento do Fundo Municipal de Cultura. Então, entra essa parte, né, financeira do poder público para que se possa oferecer isso para a comunidade. É para isso que o fundo existe e é para isso que nós trabalhamos. Rogério, te cortei, desculpa. Eu ia ir bem de encontro à sua ideia, em encontro à sua ideia, porque é o seguinte: a gente tá num ano de transição de poderes aí, e a valorização do Fundo Municipal de Cultura e principalmente das políticas culturais de Bento Gonçalves, a valorização e ampliação desses dois pontos é primordial, porque a cultura exerce papéis muito importantes na sociedade. Seja o papel de levar entretenimento, seja o papel de dar opções para as pessoas, ao invés de estar na rua, estar fazendo descontantes, ou estar fazendo outro projeto, ou estar fazendo outras coisas, seja o papel de auxiliar a própria educação. Porque também pensando nos contantes, esses livros que foram escritos por autores que já tinham esse amor pela escrita, chegaram nas escolas. E teve também as oficinas que chegaram no SEACRES, teve o projeto aqui no Teatro do Sesc, aqui, do Festival Literário, que também chegou aos alunos. E essa sementinha pode gerar novos escritores. Então, tipo, algo que precisa ser mantido por um longo período de tempo, para que a cena cultural da cidade se estabeleça e se fortaleça a ponto de caminhar sozinha. Esse é basicamente o meu ponto de vista sobre o Fundo Municipal de Cultura. Por isso que eu trouxe esse questionamento, porque eu acho que ele é primordial para toda a cultura da cidade, para o desenvolvimento social da cidade mesmo.
Então, agora vamos para um assunto um pouco mais ameno. Humberto, o Robert me perguntou se era eu aqui na capa. Eu não soube responder para ele, porque eu acho que não sou eu. Como é que tu chegou nessa capa, Humberto? Não. Foi coincidência mesmo. É que, na verdade, como é que aconteceu, né? A nossa primeira conversa é que o nome do livro ia ser Contantes, né? Sim, a princípio o nome do livro ia ser o mesmo do projeto. Então, na hora, assim, a gente estava conversando, eu fui pensando sobre isso e imaginei, assim, né, pessoas contando as suas histórias, né? Então, eu comecei a elaborar, assim, sabe, como se, né, alguns rostos que tem nessa capa, por exemplo, eles estão numa, né, são pensativos, estão como se eles estivessem imaginando essas histórias ou em algum momento talvez contando alguma coisa. Então eu na minha concepção assim fiquei imaginando que poderia ser algo por aí, assim, mas não estava bem certo sobre isso. Mas eu achei que poderia render alguma coisa, assim, mas não sabia ainda exatamente como colocar isso, se seria através de fotografia ou não. E aí eu comecei a fazer pesquisas e tal, e resolvi fazer uma ilustração desses rostos, sabe? E acabou ficando interessante. Eu apresentei para a Eunice, para o Rogério, Douglas. Eles gostaram da ideia, né? Em princípio, a capa do livro eram as imagens, né, os desenhos, e o nome Contantes, né? Aí depois, né, o pessoal, como ia ter uma continuidade desse projeto, né? A gente acabou sonhando e vamos concretizar então, da continuidade do projeto Contantes, né? Nada mais justo do que, né, nem tudo foi dito, então. E mesmo assim, ainda a ideia do projeto, a ideia do projeto gráfico, assim, das ilustrações, ela ainda se manteve perfeitamente dentro do contexto. Então, a gente conseguiu também manter isso e ficou bem interessante, assim, né? Dentro do livro também ele tem um projeto assim especial. Também cada abertura de capítulo ele fala, ele tem o nome o título de cada conto, né? Então, assim, bem dentro, né, seguindo a mesma ideia do projeto da capa. Então, ele foi um livro assim pensado assim desde a capa até a diagramação dele, todo pensado em conjunto, assim, sabe? Foi um projeto muito interessante, bem bonito, ficou um trabalho bem bacana mesmo. Que bom que todos gostaram, assim, da ideia e que se concretizou, né? Isso é uma das coisas que mais satisfaz, né? O projeto todos, e acho que quem mais sofreu nesse projeto, de certa forma, fui eu, porque eu me arrancava os cabelos a cada coisa que saía daquilo que eu tinha planejado. O Douglas esteve mais perto disso, via minhas preocupações, meus sofrimentos, e tipo, realizar. Quando eu recebi as provas do livro, foi bastante corrido o final do projeto, porque a gente teve um tempo de revisão, que foi bem curto, né, Douglas? Um tempo foi apertado. Bem apertado, e corremos para a gráfica. E eu recebi as provas no meio do meu trabalho. Lá no banco, sentado no meu caixa, recebi as provas, pedi para o cliente, espera só um pouquinho, deixa eu conferir. Eu fui lá buscar as provas. Aí conferi as provas, bom, o que as informações que precisam estar aqui, mas está a cor que o Humberto queria. Manda o WhatsApp para o Humberto, Humberto, chegou as provas aqui, tu quer vir aqui conferir? Para a gente ganhar mais um dia para que o livro chegasse a tempo no dia do lançamento, né? O dia do lançamento que foi, para mim,
o dia tipo mais alegre de toda essa caminhada, mais feliz de toda essa caminhada, porque a gente trabalhou para burro, né, Douglas? Foram várias noites geladas no Don Quixote, muito geladas. Trabalhando, lendo e relendo. O Douglas leu assim esses contos várias vezes durante o projeto, leu e releu o livro várias vezes. E quando chegou no dia do lançamento, que todo mundo me dizia, olha, não, porque eu esperava bastante pessoas, não esperava o número de pessoas que foi, mas esperava bastante pessoas. E Tá filmado isso, né? Tá filmado. Tá filmado. A gente tem prova de que foi um sucesso. E o Beto me dizia, olha, não espera tanta gente assim. Eu digo, vamos abrir vamos colocar pelo menos uns 300 livros aqui, Beto. Não vai vir tantas pessoas assim. Se chegar no máximo 100, tá de ótimo tamanho, Rogério. Tá bom, né? Então, vamos preparar esse lançamento para 100 pessoas. E acabou que a gente colocou cerca de 250 livros no lançamento. Cada pessoa levou, no máximo, um livro por pessoa. E sobraram 20 livros. Então, pelo menos 230 livros foram distribuídos naquele dia. E, para mim, a realização do projeto foi ali. Mas aí, a gente ainda tinha o festival aqui, a gente tinha ainda outras coisas. Então, para mim, esse projeto foi bem importante pela montanha-russa de emoções. Gostaria de saber de vocês também como foi participar dos contantes, assim, o sentimento de... Douglas, eu queria começar porque eu quero pegar o gancho do que o Humberto falou antes, do projeto gráfico, que a gente percebe a diversidade nesse projeto gráfico e, ao mesmo tempo, como ele consegue contemplar todo mundo, né? Porque todo mundo gostou do projeto gráfico, todo mundo se viu envolvido aqui. E desde o começo, o intuito do projeto Contantes era acolher a diversidade, porque a gente tem aqui autores dos mais diversos estilos. Quem lê o livro, quem pegar o livro na mão, vai ver que existem contos completamente diferentes. E eu também fiquei numa posição em relação aos escritores de não planificar, né? De não fazer com que fossem todos iguais, mas de respeitar as características e os estilos de cada um. Na minha trajetória como escritor, como professor de literatura, mas principalmente como leitor, né? Eu já me deparei com os mais diversos estilos, já li tudo, né? Então, às vezes, a gente tem aquele aluno que acha que descobriu o estilo, né? A gente, tá bom, eu já sei, né? Eu já conheço essa filiação. E a gente trabalha em cima daquilo, né? Em cima daquilo que está aparecendo. O Rogério participou dos encontros do Projeto Contantes e percebeu, né? Que alguns conselhos que serviam para alguns não serviam para outros. E eu tentei fazer essa distinção. E o processo de revisão foi muito doloroso, né? Eu vou dizer assim, de organização, porque a gente teve uma revisora que fez a parte gramatical, né? A parte gramatical ficou a cargo dela, e eu fiz a junção, né? A ordem dos contos e a apresentação do livro, enfim, né? Mas nessa parte de organização. Mas eu lia e eu queria mexer em algumas coisas, mas eu dizia, não, mas isso aqui é o estilo da pessoa, né? Se fosse meu, eu mexia, mas como é da pessoa, eu não mexo. Então, a gente vê a multiplicidade aqui dentro, né, de estilos, o que foi contemplado pelo projeto gráfico, que conseguiu dar conta dessa multiplicidade, o que a gente conseguiu dar conta também com o título, que foi uma briga, lembra, gente? Uma briga danada, encontros e mais encontros e muitas mensagens de WhatsApp para decidir o título. E aí, de repente, o Rogério surge, nem tudo foi dito. Quem é que concorda? Todo mundo levantou a mão. Então, a gente conseguiu um título que não foi por maioria, foi por unanimidade, né? Então, isso foi uma felicidade também na hora que a gente, poxa, bateu o martelo, olha, uma coisa que todo mundo gostou. Então, eu tenho certeza que esse livro ficou a cara do que era mesmo o projeto Contantes que foi realizado, né? Porque todo mundo que participou e que pega esse livro se orgulha dele, porque está em todas as partes, né? Seja com
com o projeto gráfico, seja com a participação nos contos, seja pelas amizades que formou e que estão aqui como companhia. Então, é um projeto que quem esteve lá sabe o orgulho que dá, né? E para quem não esteve e que consegue ler o livro, que tem acesso ao livro, vai sentir isso também, esse clima festivo de integração dessas pessoas que são pessoas diferentes e que são pessoas com estilos diferentes e que estavam ali com um objetivo comum. E assim, né, complementando até, não só a questão, né, do trabalho, mas uma questão de que a gente acabou tendo uma proximidade, assim, né? Tipo, eu fiz novos amigos, assim, né? Então, aqui em Bento, né? Que eu não era daqui, então, para mim, também é uma satisfação, assim. Um dos pontos chaves, acho, do projeto também foi o que tu falaste, Douglas, que foi a questão não só da diversidade, mas da liberdade de cada autor em produzir aquilo que acredita que era o seu texto. Não houve em momento nenhum tipo de censura, seja ela por estilo, seja ela por conteúdo. Não houve momento houve uma total confiança em cada escritor, assim como houve na equipe. Quando eu escolhi o Humberto para fazer o design, eu sabia que eu não ia precisar dizer, Humberto, faz assim ou faz assado. Cara, ele tem o know-how, ele sabe o que está fazendo. Então, eu procurei interferir o menos possível nesses pontos, seja na parte de conteúdo do livro, seja na parte de design, seja na parte das aulas. Lógico que, como também gostando de escrever, eu estava na aula do Douglas e fazia os exercícios junto com os contantes e dava alguns pitaquinhos, não na aula, mas nos textos, mas para contribuir. Eu fui, acho que o 16º aluno do Douglas durante o curso. Mas, então, para mim, assim, é um orgulho muito grande de estar aqui sendo homenageado com esse projeto que, como já falei outras vezes, não é só meu, é de todos nós, e que começou lá na Don Quixote com as ideias minhas e da Eunice, que agregou o Douglas, o Humberto, a Cris, agregou os contantes e agregou boa parte da comunidade cultural de Bento Gonçalves. É isso aí. Inclusive os exercícios que apareciam nas aulas, né, eu procurei respeitar essa diversidade, então colocar exercícios, por exemplo, para treinar narrador. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi algo assim de fazer um objeto, contar a história, né? Isso. Quer dizer, independente do estilo de cada um, poderia contar aquela história partindo de sabe, são exercícios que servem para todos. Então, a gente ia trabalhando em cima dessas perspectivas, né? De ajudar todo mundo. Agora, as leituras cruzadas são ótimas, né? Porque aí você tem aquele que escreve ficção científica, lendo conto realista e dando pitaco para o outro, e aí o outro... Né? E tinha umas discussões, tinha gente que não gostava. Discussões acaloradas. Mas foi bastante generoso, né? Foi bastante... Estava ali para escutar. Então, no final, cada um tomou as suas decisões em relação ao que estava escrito. E teve gente que publicou coisas que eu disse, olha, troca isso. Não, é importante para o meu conto. Tá bom, né? Eu sempre disse que o autor tem a palavra final. Mas os textos foram bastante discutidos e isso foi um ambiente muito interessante de troca. Para a construção dos livros, do livro, para a construção dos textos, acho que sim, essa parte da troca e do debate que teve nas últimas aulas, quando as opiniões eram abertas para o grande público e o grande público lia também os pontos e dava a sua opinião, acho que foi do enriquecimento gigantesco para os autores,
Porque ali eles estavam recebendo o feedback não só do Douglas, que é doutor em literatura, que foi o professor, mas estavam recebendo o feedback de outros 14 escritores, ou aspirantes a escritor na época, porque não tinham ainda seus textos publicados, mas tipo, outras 14 pessoas da área, não digo especializados, mas tipo, com um grande conhecimento na área, falando sobre o seu texto. É difícil de ter um retorno, quando tu escreve, de outras pessoas que também escrevam assim. Então, acho que, para a construção do livro e para a construção de cada autor, acho que essa foi o ponto alto das oficinas. E sem explicar, né? Quer dizer, entrega o texto para os colegas e sem explicar, porque as coisas precisam estar escritas, né? Se não estão escritas, não valem as explicações depois. Eu quis dizer isso, não vale, né? Tem que estar escrito. Então, o colega, como leitor mesmo, né? Como leitor mesmo de contos, pegava o texto e dizia, olha, aqui não entendi muito bem. Bom, então vamos tentar reformular. Então, foi um projeto, foi um percurso que a gente foi fazendo e a gente viu como o pessoal foi desenvolvendo, né? Dentro dos seus próprios estilos, foi se desenvolvendo. Agora, sobre o projeto gráfico, o Humberto ele é muito generoso, né? Porque ele pergunta para a gente o que vocês querem fazer. Aí a gente dava uns palpites furados. Aí, no final, ele vinha com a ideia assim, é isso, né? Isso. Mas é muito interessante trabalhar em conjunto. Assim, é muito bom. Como é que a gente vai colocar as fotos, né? Ficamos discutindo lá. E o Humberto, não, a gente faz assim, é isso, né? O design, o grande design tem disso, né? Tu passa uma ideia para ele, ele vem com uma bem melhor para ti. Bom, acho que a gente poderia ficar aqui 2 dias conversando sobre o projeto, porém o tempo é curto e a gente precisa ir encerrando. Tuas considerações finais, Humberto. Eu acho que assim fico muito feliz assim e vamos para o próximo agora, né? Douglas. Deu um cortezinho aqui, eu não sei se houve uma pergunta ou se... Não foi bem uma pergunta, tipo, as tuas considerações finais, estamos estourando o tempo. Tá, então tá. Bom, eu tive o enorme prazer de participar desse projeto, já conversamos algumas vezes para ver se a gente vai fazer alguma coisa parecida no futuro, ou repetir, ou mudar algumas coisas, mas levar isso adiante. Eu acho impressionante como a gente ainda está colhendo frutos disso, né? Quer dizer, a gente almejava realizar o curso, terminar o projeto, entregar as contas do projeto, terminar tudo certinho e pronto, né? E aí a gente vê que aqueles escritores que estavam ali já estão lançando seus livros, de que o projeto aqui no ano seguinte é homenageado da feira. As pessoas reconhecem a gente pelo projeto Contantes, a gente continua falando dele, né? E é um projeto que já terminou há quase 1 ano, né? Então, assim, para a gente é uma satisfação pessoal, além do sucesso que o projeto tem e da importância que ele adquiriu. Então, eu só posso dizer da alegria de estar aqui de novo, né? De novo na Feira do Livro, na qual foi homenageado ano passado. E eu estou aqui de novo e falando de novo sobre o projeto Contantes. É uma alegria, né? Uma alegria compartilhar de novo isso com todo mundo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço aos Contantes, agradeço a generosidade da Eunice em ser a pessoa que nos aproximou, a pessoa que geriu as primeiras ideias do projeto e, principalmente, dizer que é uma alegria muito grande ter sido a antena receptora que colocou no papel o projeto Contantes. Obrigado. Pessoal, olha só, o pessoal está perguntando na internet o que quer dizer as quartas, os cães bebem vinho. São muitas emoções, e a Eunice ali, tem uma galera do Surf querendo saber, os cães bebem vinho, eu também quero saber por que não cachaça, por que não cerveja, por favor. Tá, eu vou dar a minha versão, o Douglas dá a versão dele, depois o Humberto, infelizmente, não estava lá nas quartas. Bom, as quartas-feiras eram frias.
E as pessoas pensavam, vamos levar um vinhozinho, não vamos levar um vinhozinho. E passou todo o inverno assim. E tinha um cachorrinho que sempre nos visitava. E na hora de criar o nome do livro, surgiu As Quartas os Cães Bebem Vinho. Curti. Olha, dá um nome para uma outra história, né? Eu já fiquei... dá um nome para um outro conto. Com certeza. As quartas, e as gurias falaram, as quartas, os cães bebem vinho, e o que bebem na quinta, na sexta, né? São muitas emoções. Bom, gente, a gente agradece a presença de vocês aqui, né? Muito talento, muito café no bule, como eu digo, né? Esparrama pelo bule. E o pessoal fique ligado, porque dentro de instantes, tá? Não desconectem, nós temos a programação, né? Com um bate-papo sobre poema e identidade. Logo em seguida... Fala, Rocha. Fala. Faltou a versão do Douglas, né? Pois... o Douglas também estava nesse momento canínico aí? Eu não sabia! Pelo amor da vaca Jesse, as pessoas não passam as informações aqui. O meu ponto, o Robert não me passou tudo. Então, Douglas, dê a sua versão, né? Por gentileza. Nosso sempre autor homenageado. Eu não sei como é que essa história vazou, porque era segredo, né? Já deu para ver que em Bento o segredo não rende muito, sociais, né? Douglas, redes sociais. O pessoal deve estar ali no chat do YouTube ali falando horrores. Eu só vou dizer o seguinte, o que o Rogério falou é tudo mentira, não foi isso aí. Adorei! E a verdade só sabe quem esteve lá. O que acontece nas quartas, fica nas quartas com os cães. Muitas emoções, é verdade. Mas foi uma história convincente a minha. Né? Não, a tua foi. Tanto que eu já estava comprando aqui, né? Mas aí, de homenageado para homenageado, né? A quem seguir, não é verdade? Né? Sendo que Douglas eu conheci primeiro, e aí agora, Rogério, fiquei numa saia justa, né? E para ficar justa, no meu caso, é Mortal Kombat. Mas tudo bem. Né? Então, gente, a gente vai convidar vocês que fiquem conosco, porque a gente tem, né, esse papo legal sobre poemas e identidade. Eu sei que o Guilherme está envolvido dessa vez, eu não esqueço o nome do Guilherme, que me deu um branco, né? E o Guilherme vai estar no que aqui, né? E esse guri fala bem, se prepara bem, né? Tem todo um porte, todo um glamour. Então, fiquem conectados conosco. E para a gente encerrar, eu tenho que dar um nome aqui dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul e tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa Energia, Anderly Transportes e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, fiquem conectados, tá? Fiquem conectados. Tem que dar tchau. Como é que é? O pessoal do ponto fica me dando, né? O que é? Sim, o Douglas vai falar um que é, é isso? Dá tchau pro Douglas. Eu vou dar tchau, mas pelo amor da vaca Jesse, é muita informação para mim. Tchau, Bárbara. Então, tá. Tchau, nosso amigo. Tchau, Douglas. Tchau. Muito obrigado pela presença, né? Online aí, tu de lá e nós de cá, muitas emoções. Fiquem conectados com poemas e identidade, né? Eu vou ficar conectada aqui. Então, beijo daí, beijo de lá. Obrigado, gurizes, né? Então, eu vou dizer que eu atendi teu telefone e estava tocando lá, era uma guria, né? Depois a gente fala. Bom, tchau, gente. Até mais.